Olá, meu amigo raizeiro, São Paulo Raiz na área com Rony Altieri. Se ainda não conhece os vídeos, né? Se ainda não conhece o nosso programa, vai lá no YouTube, se inscreve lá no YouTube para poder ter as notícias sempre atualizadas do nosso querido, do nosso amado e do nosso gigante São Paulo Futebol Clube, né? Vamos falar um pouquinho hoje das notícias do dia a dia do Tricolor e, mais pro final, falar do pré-jogo, falar da final do Campeonato Mundial, final de Copa do Mundo, na verdade, que o São Paulo tem hoje contra o Fluminense. Mas enfim, Raí e o Pássaro, que não se perca pelo nome, voaram para a Europa buscando negócios para o São Paulo, né? O São Paulo tem que arrecadar 84 milhões, só 84 milhões, quantia pequenininha, né? E o Raí foi para a Europa, foi junto com o Pássaro, e lá tem reuniões na Inglaterra, reuniões numa série de lugares. E o São Paulo vai tentar o quê? Vai tentar já receber os 25 milhões que tem direito da negociação do Militão com o Real Madrid, né? Tem a possibilidade ainda do Neres poder sair, o São Paulo teria 23% da negociação do Neres, muito legal, né? Para os cofres tricolores, já que vendemos mal, já que não vendemos tão bem, aproveitar agora e tentar recuperar uma parte, pelo menos disso, né? Tem a possibilidade também do Oscar sair da China e voltar para a Europa, né, para de alguma maneira fazer um dinheirinho a mais lá para os cofres do São Paulo. Algumas coisas que estão na ordem do dia dessa possibilidade de trazer dinheiro para o São Paulo Futebol Clube, né? Muito clube na Europa falando de Antony. Aqui todo mundo nega, todo mundo no São Paulo diz que não é momento para se negociar o Antony, mas, meu amigo, dinheiro é dinheiro, né? Enfim, numa dessas o São Paulo resolve, recebe uma proposta fantástica lá de um grande clube europeu, e aí vai falar não? Vai ser muito difícil de falar não, né? Na mala, com certeza, eles estão levando o Arboleda para ver se consegue negociar de alguma forma o jogador com o futebol europeu. São algumas das possibilidades do São Paulo poder trazer dinheiro, né? E poder fazer esse pé de meia aí que o São Paulo está precisando fazer nessa fase tão difícil que vive o Tricolor, tá certo? Muito bem, quem poderia chegar? Uma série de nomes continuam a ser falados, uma série de jogadores continuam a ser colocados no São Paulo Futebol Clube pelos empresários, pela torcida, pela mídia, né, que fica ávida por essas negociações, enfim. De concreto mesmo, de zum, que está mais ativo é a questão do Pará. O Pará que num primeiro momento foi colocado aí na ordem do dia, num segundo momento foi tirado dessa possibilidade e num terceiro momento voltou a aquecer o nome do Pará, né? Que não vai ser mais utilizado no Flamengo. Confesso para vocês que no primeiro momento eu fiquei meio assim também, fiquei com o pé atrás. Poxa, o Pará, mais um, Pereba, e aquelas coisas todas que a gente sabe e que a gente costuma comentar, mas com sangue quente. Num segundo momento, eu confesso a vocês que comecei a achar interessante por alguns aspectos, né? O Pará é um cara experiente, o Pará é um cara vivido, o Pará é um cara que passou por grandes clubes, Santos, Grêmio, Flamengo, enfim, é um jogador habituado à pressão, né? É um jogador que tem muita vontade, é voluntarioso, isso ninguém pode negar. Não, tá longe de ser um craque. Mas, de repente, o São Paulo precisa também, na composição do seu elenco, na composição do seu time, mais para o time, né, do que propriamente para o elenco, o São Paulo necessita de um jogador com essas características. É muito importante o São Paulo se fortalecer com nomes também que tenham esse tipo de qualidade, que é a vontade, que é a raça, que é a determinação. É importante também a gente somar isso tudo. O Pará é um cara que não dá problema. Você pode ver, passou por vários clubes e o Pará não deu problema em nenhum lugar que passou. De repente, passou a ser um nome muito interessante diante dessa falta absurda de jogadores para a posição da lateral direita, por exemplo, que é o que acontece hoje no futebol brasileiro, né? De repente o Hudson volta a disputar a posição ali no meio e eu começo a achar legal o Hudson jogando com o Lisieiro recuperado, o Lisieiro podendo desenvolver o seu futebol várias partidas seguidas, né? Então a gente começa a ter uma composição diferenciada, mais experiente. Ah, Rony, você não quer o Luan no meio? Não é nada disso, o Luan é muito bom. Eu só não entendo ainda como adequado, nesse momento, uma dupla de volantes muito nova, que é o caso do Luan e é o caso do Lisieiro, se o Lisieiro se firmar. O Luan está indo muito bem, faz muito bem o arroz com feijão do desarmar,
tem alguma dificuldade em tocar essa bola, mas enfim, aí é um problema para o Cuca resolver. E no lado direito, a gente de repente fica com o Pará e de repente fica com o Igor Vinícius para ele poder desenvolver, né, um pouco mais o seu futebol. Essas são algumas das situações que envolvem os bastidores tricolores e a viagem do Raí. E aí, pessoal? E o jogo de hoje? O que está no coração do São Paulino aí, né? Como eu falei no vídeo passado, se você está no modo ilusão ou se você está no modo confiança. E o modo realidade, que a nossa querida Inês Pereira citou outro dia. Estou no modo realidade, Rony. Enfim, existem alguns modos que a torcida do São Paulo, ela, de alguma maneira, tem sentido e tem sentimentos para que a gente possa ter, nessa partida de hoje à noite, um divisor de águas definitivo para a condução do São Paulo pelos próximos jogos do Brasileiro. Afinal de contas, assim como eu, vocês também, a gente quer o título, né? A gente não quer outra coisa e eu continuo sonhando com isso, vou sempre sonhar. Do lado de lá, um time em crise, um time que não ganha várias partidas, um time que tem uma séria dificuldade em transformar quantidade de posse de bola com gol, com resultado, né? Mas me preocupa muito o Diniz. O Diniz é diferenciado e me preocupa muito. Uma hora ele vai virar a chave e vai achar a maneira adequada do Fluminense não só dominar a bola, como também fazer resultado. E aí, meu Deus do céu, se segura. Elenco limitadíssimo, elenco fraco, elenco que não recebe salário em dia. Tudo que não é bom você pode colocar no Fluminense hoje. Só que aí é aquele cuidado de sempre, né? O Leão ferido numa dessa daí vira um monstro, vem para cima do São Paulo, e se o São Paulo não tiver muito organizado, papel do Cuca, muito empenhado, muito determinado, papel dos jogadores também, o São Paulo acaba sofrendo um revés. É obviamente o que a gente não quer e a gente nem pensa na possibilidade. Existe ainda na véspera do jogo uma possibilidade do Fluminense pagar 300 mil reais para o Nenê jogar. Meu pai do céu, que seria a condição do São Paulo para negociá-lo. 300 mil reais para quem não tem dinheiro para botar ali para o Nenê jogar. Vocês imaginem se porventura isso acontecer, o que o Nenê não vai querer fazer em campo contra o São Paulo, né? Mas enfim, são aquelas possibilidades, aquele jogo de xadrez pré-jogo, né? Que antecipa a partida para enervar um lado, para enervar o outro lado, enfim. Do nosso lado, a gente sabe uma coisa, o time praticamente é o mesmo que começou a última partida, né? Volpe, Igor Vinícius tendo mais uma oportunidade, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Luan, Tietê, Hernanes, Antony, o nosso querido Raniel e o Pato. Eu inverteria o Pato no meio e Raniel na esquerda, mas enfim, o Cuca sabe o que faz e eu vou cobrar obviamente do Cuca no final dessa partida, como vou bater palma se o Cuca de alguma maneira trouxer a vitória do Maracanã hoje, que vai ser importantíssima, né? Eu imagino também o seguinte, 4 posições para mim merecem um destaque. Vão ter que fazer a diferença para o São Paulo atingir essa vitória. A melhora do desempenho do Reinaldo, a melhora da questão física do Hernanes, a melhora do acorda Tietê, né? O Tietê definitivamente acordado um jogo inteiro seria muito importante para o São Paulo, e o Pato acertar o pé, né? O Pato acertar a posição, o Pato acertar o modo de jogar. Pato, o Cuca pôs você lá, se vira, meu amigo. Troca com o Raniel, se movimenta, faz jogada. Se a fase não tá boa, que você vai carregar e vai perder, recebe toca e vai para a área, né? Quando a coisa não tá muito boa, não adianta ficar enfeitando, não adianta querendo botar chantilly na jogada, que a gente de alguma forma não vai conseguir o resultado. Eu imagino que esses 4 caras subindo de produção, a gente ganha tecnicamente, né, muito daquilo que nós precisamos atingir para trazer a vitória do Maracanã, né? E é nesse cenário todo, nessa expectativa toda, que nós vamos para o jogo às 19 horas, né, para poder ver realmente que São Paulo nós vamos encontrar. Aquele São Paulo que nós estamos acompanhando há meses, aquele monte de empate, aquele monte de partida sem vontade, ou o segundo tempo com a Chapecoense, em que o time foi determinado e que o time foi ousado, né? Que hoje Cuca seja monstro o jogo inteiro. Contra a Chape ele foi médico no primeiro tempo, tomou a poção, virou monstro no segundo tempo e fez aquilo tudo que ele fez. Cuca,
Vamos tomar a poção antes do primeiro tempo, para o São Paulo ser intenso na partida inteira. Ah, Rony, é difícil, eu sei que é difícil, mas os caras ganham muito bem e os caras estão lá para isso. Afinal de contas, eles vestem a camisa do maior clube do futebol brasileiro. Tá certo, gente? São Paulo Raiz com Rony Altieri. Se ainda não está inscrito, por gentileza o faça. Convida um amigo também para participar. E depois do jogo, a gente vem comentar o que aconteceu. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo. Aquele abraço, gente. Bom jogo para todo mundo.